Deixa eu me localizar aqui. Gente, boa noite. Vamos agradecer então, né, e dar continuidade, agradecer ao Cristiano aí pela primeira parte do estudo do Evangelho. O Dudu ressuscitou. E agradecer a Jesus pela oportunidade que temos também de continuar nosso aprendizado, né? A gente está continuando então o estudo sequencial, como todos sabem, do Livro dos Espíritos. Estamos na questão 148. E ela tem alguns comentários que o Kardec colocou aqui na questão, porque ela está falando sobre materialismo. Então o Kardec faz vários comentários a respeito, tá? Nesses comentários, nós paramos no meio do caminho aqui, mas num ponto que dá para a gente dar uma continuidade legal. Porque a pergunta, só recordando aqui rapidinho, né? É por que não? Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Aí os Espíritos respondem, né? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar, e os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. Então, a partir dessa ideia do nada aqui, segue o comentário. Quem poderia ver sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e ao mesmo tempo dizer: qual? Depois de mim, nada, nada mais que o nada. Tudo se acaba sem apelo. Mais alguns dias e a minha lembrança se apagará da memória dos que sobrevivem a mim. E dentro em breve, nenhum traço haverá de minha passagem pela terra. O próprio bem que eu fiz será esquecido pelos ingratos, a quem servi. E nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva, a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes. Essa ideia do nada poderia ser bem assustadora, né? Por esse lado que o Cristiano acabou de falar também do Evangelho, né? Que é, se as coisas caracterizam tudo que a gente dá importância aqui na Terra, então ficar sem as coisas, para quem está totalmente apegado, já é assustador. Mas se ficar sem nada, acaba tudo, apagou, né? Então é uma reflexão importante para a gente fazer. No fundo, nós, em qualquer situação, não aceitamos essa possibilidade. Eu acredito que eu não conheço ninguém que é realmente materialista. Ninguém nunca chegou, nunca conversei com alguém, pode ser até que eu conheça e não sei. Mas eu nunca conversei assim com alguém que é materialista, mesmo convicto, certo? Mas se a gente conversar, talvez a pessoa vá dizer que tem alguma crençazinha, alguma ideiazinha, assim, muito longe de uma crença qualquer, de alguma continuidade, de alguma forma, não é? Porque a ideia do nada realmente assusta. No livro Céu e Inferno, do Kardec também, né, o 4º livro da codificação, o primeiro capítulo dele, o título é O Futuro e o Nada. E no início desse capítulo, ele começa de uma forma que eu acho muito interessante, ele fala assim: nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. Mas ao deixar a Terra, para onde vamos?
No que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos? Ser ou não ser? Essa é a alternativa. Ser para todos sempre ou nunca mais ser? Tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre? Vale a pena pensarmos em tudo isso? Entenderam? É o começo do livro, que bem é a introdução aqui do primeiro capítulo do livro Céu e Inferno. Tá? Toda criatura humana sente a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Diga-se àquele que sabe que vai morrer, que ele ainda viverá, ou que a sua hora foi adiada. Diga-se, sobretudo, que ele será mais feliz do que já foi, e o seu coração palpitará de alegria. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se basta um sopro para dissipá-las? Haverá alguma coisa mais desesperadora do que essa ideia de destruição absoluta? Sagradas afeições, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo seria destruído, tudo estaria perdido. Que necessidade teríamos de esforçar-nos para ser melhores, de nos constrangermos na repressão das paixões, de nos fatigarmos no aprimoramento do espírito, se de tudo isso não iremos colher nenhum fruto? E, sobretudo, diante da ideia de que amanhã talvez tudo isso não nos sirva para mais nada. Mas, se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente no presente, na plena satisfação de seus apetites materiais, mas nada aspirando para o futuro. Uma secreta intuição nos diz que isso é absurdo. Acreditando que no fim de tudo, ou que o fim de tudo é o nada, o homem concentra forçosamente todo o seu pensamento na vida presente. E isso alimentaria uma série de comportamentos de autodestruição em diversas formas. E tem alimentado de alguma forma, só pela dúvida que muitos acabam tendo, acaba alimentando. É um ponto que todos precisamos refletir para tirar as nossas próprias conclusões. E se tivermos pelo menos dúvida sobre a possibilidade desse nada, dessa não existência, dessa não continuidade, a gente precisa buscar mais conhecimento a respeito para que a gente busque a convicção de que realmente vai continuar. É preciso ter a convicção de que os nossos seres queridos continuam vivos. É preciso buscar cada vez mais essa certeza de que existiram pessoas no nosso passado que já se foram e que nós vamos querer encontrar no futuro. E que se deixarmos aqui agora, é preciso ter uma convicção de que ao deixar aqui, um dia essas pessoas que ficaram irão conosco. O contrário disso poderia ser muito assustador. Não é isso? Então, vamos pensar a respeito de tudo isso. Tem uma mensagem, é uma palestra do Divaldo, está no livro que chama A Serviço do Espiritismo. Ele conta de uma doutora, de uma psiquiatra americana. Ela não era americana, ela foi para os Estados Unidos e ela começou a se preocupar, Elizabeth Kubler-Ross, acho que é esse o nome.
ela começou a se interessar pela questão da morte, porque ela era psiquiatra e foi atender pacientes com câncer, pacientes que estavam em estado terminal. Mas antes disso, ela fez um trabalho nas diversas organizações sociais, nas universidades, que ela era professora universitária, inclusive, e ela ficou um pouco assustada com as respostas que as pessoas davam especificamente sobre a morte. É como se as pessoas não quisessem conversar a respeito. E na própria universidade, ela viu diversas respostas pedindo para deixar isso para lá. Não vamos falar sobre morte, vamos falar sobre vida, vamos falar sobre a vida aqui agora, sobre o sucesso e tal. E ela ficou muito assustada, até que ela foi entrevistar uma paciente que já estava em estado terminal, mas que estava lúcida. E ela foi conversar com essa paciente. Então, essa paciente acreditava e respondeu para ela que a morte era uma desgraça. Falou assim mesmo. E que era o fim da vida, que tudo acabava e que muita coisa que ela imaginava estava ficando cada vez mais perdido porque o tempo dela estava acabando. Ela pergunta, e se a senhora pudesse ter mais 6 meses de vida? E ela responde, eu viveria uma vida totalmente diferente agora. Eu iria pisar na grama dos jardins, brincar com água, brincar na chuva, conviver com as pessoas, olhar para a natureza, admirar a natureza. Eu iria viver de fato, porque aos 70 anos de idade, próxima da morte, é que eu percebi que eu não vivi, que eu passei toda essa vida buscando as coisas, buscando o sucesso material. Então, a doutora, já estudiosa do assunto, disse a ela que ela tinha ainda um pequeno tempo de vida e que ela poderia aproveitar esse pequeno tempo, pelo menos sonhando com essas possibilidades, e afirmou para ela que a vida continuaria. E que todos nós teríamos outras possibilidades de viver, todos nós temos possibilidade de viver e depois reviver, porque a morte não existe. O nada não existe. Nós só precisamos completar esse nada com tudo que existe e nós às vezes não percebemos. Não há, dentro da doutrina, um convite à apologia da morte, a simplesmente aceitar a morte. É uma apologia à vida, a viver, continuar vivendo. Você deixa o seu corpo aqui como deixa uma roupa já velha e usada que você dispensou. Mas você continua vivo. Eu deixo a roupa física, que é o meu exemplo, mas depois eu vou deixar o corpo físico. A roupa é a vestimenta do corpo. Ela não vai fazer falta para o corpo quando ela é substituída por uma outra melhor, mais nova e tudo mais, né? Então a vida continua do corpo, sem a roupa, sem aquela roupa. Mas quando o corpo, sendo a roupa do espírito, adoece e tem que parar, finalizou, e tem lá a data de validade, né? Quando ele termina sua data de validade, o espírito não vai para o nada, ele continua vivendo. Então nós continuaremos vivendo com a certeza de que o que morre realmente é o corpo.
é a parte material. Nós vamos deixar as coisas. Aí o Cristiano chamou atenção aqui para a questão do ter e do ser. Nós não temos nada. É tudo emprestado. O que é emprestado a nós é para construirmos o ser. Aprender a utilizar as coisas em função do ser. Quando deixarmos, ou quando tivermos que deixar todas as coisas, estaremos conscientes de que tiramos todo o proveito possível e agora somos alguém que se construiu através de todas essas coisas que recebeu. Quando Jesus diz ao jovem rico que era para ele dispor de tudo que ele tinha, vender, né, tudo que tinha e distribuir para os pobres e depois segui-lo, diz a história que ele ficou muito triste e saiu e não seguiu Jesus, porque ele era muito rico. Essa mensagem é de uma orientação não sobre deixar as coisas, simplesmente dispor das coisas. É uma mensagem de utilização das coisas para o nosso enriquecimento espiritual. A riqueza que esse jovem tinha, ela era um pouco além, do ponto de vista material, das riquezas que todos nós temos. A mensagem é de desapego àquilo que nós achamos que temos, achamos que são os donos, mas que não é para dispor, simplesmente dispensar isso, distribuir para todos. Porque na lógica dessa mensagem ficaria assim: então Jesus mandou o cara rico entregar tudo dele para os pobres e ficar pobre também? E aí ir ser dependente dos outros? Será que seria isso? Então a mensagem não é essa, né? Não poderia ser. A mensagem é: disponha, utilize tudo que você tem ou que acha que tem, distribua o resultado disso aos pobres, que são a representação da sua pobreza de espírito. O versículo do capítulo de hoje lá não é do bem-aventurados os pobres de espírito. O pobre de espírito é aquele que se conscientiza da sua pobreza espiritual. Quando ele utiliza o que tem em favor dos mais necessitados, ele está construindo a riqueza espiritual. É aí que dá para entender a distribuição dessa riqueza, no sentido de utilizar em favor de si mesmo, distribuindo dentro das suas possibilidades, administrando de uma forma que muito se beneficie daquilo que foi concedido a você para ajudar de alguma forma e se ajudar também. Feito isso, continuamos com aquela certeza. Vamos continuar vivendo e nós não podemos esquecer isso. Tá? Lê o Seu Inferno, viu? Quem não leu ainda? Eu li só um pedacinho do primeiro capítulo. Tem muita coisa interessante. Então, este quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial. A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que para muitos engendra a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Essas duas expressões aqui, inclusive, né? Esse livro já foi traduzido há muito tempo, né? A gente já pode melhorar isso aqui sem querer mudar o livro, tá? É só melhorar para trazer para uma expressão que fica mais adequada.
tá? Não é mudar o livro, não. É a questão até da versão, né? Ele fala assim, ó. Está certo que tenhamos uma alma. Então, nós não temos uma alma, nós somos. O encarnado, o Kardec chamou, os espíritos chamaram de espírito encarnado, é alma. O desencarnado, ele chamou de espírito, é a alma desencarnada. Então, espírito e alma é a mesma coisa? Sim. Então, nós não temos alma, nós somos alma, somos espírito. E da mesma forma que não tem que satisfaça, mas uma existência futura, vaga e indefinida, não tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que para muitos engendra dúvida. Está certo que somos alma, mas o que é essa alma? Ou seja, o que é ser essa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ser uma alma, se depois da morte ela se confunde com a imensidade, com as gotas d'água do oceano, por exemplo, né? Citando aqui o exemplo. A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? Diz-se ainda que ela é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? Então aqui ele fala de todas as opções que temos para acreditar de alguma forma na sobrevivência. Mas algumas delas são vagas, Algumas delas fogem à condição de raciocínio que nós temos hoje, o desenvolvimento da inteligência. Como que a doutrina definiu tudo isso? Deus, quando ele fala que é a centelha de Deus, aí por ser uma centelha de Deus e ser interpretado de um jeito de acordo com quem interpretou, na doutrina do panteísmo, aí ficou com aquele exemplo da gota do oceano. Você é uma centelha de uma grande luz. Depois você volta a essa grande luz e perde a sua individualidade. Como as gotas do oceano podem ser individualizadas, mas quando você volta elas se misturam no todo. Seria isso? Ou será isso que vai acontecer com o espírito ou com a alma? Não é? Aí cada um vai definindo da forma que acha mais adequada para o seu entendimento, para a sua crença. O que eles definiram, então? Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o que é Deus, e eles respondem: a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Na pergunta 23, ele pergunta o que é espírito, com E minúsculo, no sentido mais geral. Aí eles falam que é o princípio inteligente do universo. Inteligência suprema, princípio inteligente do universo. Na pergunta 76, ele pergunta como podemos definir os espíritos, com E maiúsculo. A individualidade. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Deus é espírito. E todos nós somos espíritos. Aí você faz uma relação com as ideias da igreja, que vem lá dos triângulos, né? Deus, espírito e matéria, por exemplo. Tem uma série de definições dessa forma, né?
Pai, Filho e Espírito Santo, né? Aí para nós ficou assim: Deus é Espírito maior, é a inteligência suprema. Jesus, que é o intermediário entre nós e Deus, é um Espírito de condição intermediária, muito mais elevado que nós aqui da Terra, por exemplo. Então, ele estaria numa posição intermediária entre nós e Deus. E nós somos os Espíritos, Pai, Filho e Espírito, que foi acrescentado Santo, por estarmos num processo de santificação. É uma ideia, tá? Mas o que sobrou? Pai, Espírito, Filho, Espírito, Espírito, que se chama de Santo, Espírito também. Espiritismo. A crença de que tudo no universo se limita ao Espírito nas suas diferentes posições de grandeza. Se na questão 23 ele fala de princípio inteligente, ele está se referindo a um processo de evolução que começa lá no mineral e vai mostrando toda a evolução do princípio inteligente, passando pela matéria bruta, depois nos vegetais, depois nos animais inferiores, até atingir o homem. Então, como princípio inteligente, ele vem até chegar o momento de atingir a condição humana. Neste momento, ele estava habitando um corpo que tinha 4 patas, né? Aí ele tira 2 do chão e vira homem, levanta e passa a ser espírito. Continua sendo espírito. Aqui e agora, nessa condição de espírito, nós estamos desenvolvendo a nossa humanidade. Entramos na condição humana, desenvolvendo a humanidade, Adão e Eva, representando o princípio, simbolicamente representando o princípio dessa nova fase do espírito na condição humana. Pega o Evangelho do Lucas, que é o mais completo, que ele vai mostrar todas as gerações de Jesus até Adão. E vai mostrar que de Adão até Jesus, que seria a sequência natural, houve uma evolução absurda, que representa a evolução desse espírito que, quando começou na condição de Adão, ele foi passando por todas aquelas gerações lá da... Como é que chama lá o negócio? Escala? Esqueci o nome. Genealogia. Obrigado. Passou pela genealogia todinha, de fase em fase, cada nome daquele, cada representação daquilo ali, representa uma série de variações de vidas físicas que esse espírito viveu, até chegar na condição do Cristo, que foi representado por Jesus e que mostrou para nós o ponto máximo da evolução possível de ser compreendida aqui na Terra. Certo? Então, tudo isso aí, agora, com essa compreensão que a doutrina traz, facilita o nosso entendimento e o argumento, para nós entendermos que nada vai acabar. Que não existe voltar para o oceano, por exemplo, né, para a gotinha voltar lá para o todo. Que não existe a centelha voltar para a centelha maior e perder a sua individualidade. Pelo contrário, estamos construindo a nossa individualidade e ela não vai parar, ela não vai acabar. Um dia, nós vamos atingir aqui na Terra a condição que Jesus atingiu aqui, ou em mundos parecidos com a Terra, porque a Terra foi criada por ele, então não foi aqui, né? Mas ele fez a evolução dele nessa fase em outros mundos parecidos com a Terra. Quando atingimos
a evolução no nível que Jesus atingiu, que é o nível que nós vamos atingir na Terra, nós vamos perder a condição de filhos da mulher e vamos passar para a condição de filhos do homem. Só para complicar um pouquinho. O que é a condição de filho da mulher? Porque ele fala de tudo isso, né? Dos nascidos de mulher, não tem ninguém na terra maior do que João Batista. E ele será o menor lá no reino dos céus. Então, nós vamos perder essa condição de filhos da mulher e vamos assumir a condição de filhos do homem. Eu disse que o homem é na fase de desenvolvimento da humanidade. Então é filho da condição humana. Filho da mulher é filho da reencarnação. Porque o único meio de encarnar na Terra é através da mulher. Já notaram isso? É o único meio de encarnar na Terra. Você quer fazer no tubo? Tudo bem. Pega as duas células, né? A masculina e a feminina, coloca lá, ela desenvolve um pouquinho, depois coloca onde? No útero da mulher. A reencarnação vai acontecer lá. A diferença talvez seja só no momento da concepção, da ligação das duas células. Entenderam? Mas se não colocar no útero da mulher, não vai progredir. Então, toda a encarnação é através da mulher. Quando é que nós vamos perder essa condição? Quando não precisar mais reencarnar, em mundos materiais, pelo menos. Certo? Deve mudar algum processo lá que a gente não sabe. Aí passa para esse mundo maior lá que Jesus diz que o João seria menor lá, como ele foi menor lá. Mas o João disse que aquele que viria depois dele, que é Jesus, trazendo o Cristo, ele não tinha nem condição de amarrar as sandálias dele. Então, para você ver a diferença, não é? O único aqui na Terra que foi identificado como Filho de Deus, e por isso, esse foi um dos itens do motivo da crucificação dele, o único identificado assim foi Jesus. Então, desde o momento lá, quando ele é levado ao templo, lá, ele já é visto assim. O anjo já anunciou em uma condição totalmente diferente. E quando ele está já convivendo com os discípulos, tem aquele momento lá que o Pedro, né? Ele pergunta, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles respondem, bom, uns dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias, ou um dos profetas. Mas ele pergunta, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedro, num momento de alta inspiração, né? Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. E tem outras manifestações nesse sentido, colocando ele como Filho de Deus. Por que Filho de Deus? Porque ele há muito tempo já teria saído da condição de filho da mulher, assumiu, construiu a condição de filho do homem, e agora, há 2000 anos pelo menos, e agora deve estar ainda, né? Ele tinha já a condição de quem estava construindo o Filho de Deus, que nós ainda não somos. Certo? Ele estava construindo. Então nós não somos chamados hoje de homens, mas nós ainda não somos. Nós estamos construindo. Ele foi chamado de Filho de Deus, e de Deus, na Ave Maria, por exemplo, lá, tem uma, vamos dizer, uma certa incoerência, né? A Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Como é que é? Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Então ele foi chamado de homem, de Deus. Entendeu?
mas ele não era Deus ainda. Ele está construindo, então ele pode ser chamado de Deus e não está errado não. Porque ele já está na fase de cima, a fase superior e bem avançada nessa construção do Filho de Deus. E por que a gente diz aqui, então, se nós não somos filhos de Deus, e nem filhos do homem ainda, nós somos filhos do animal. Porque o que nós realmente já conquistamos foi exatamente a experiência do reino animal, e já entramos na experiência agora do reino hominal. Então estamos construindo essa experiência agora. O que somos, de fato, filhos do animal. Aí como que explica isso? É só olhar para os nossos comportamentos atualmente. Olha para a humanidade. Olha para os conflitos, para as guerras, para as dificuldades que estão surgindo, os crimes individualizados que estão acontecendo. São praticados por quem? Por animais em forma de homem. No bom sentido. Estou xingando nem os animais, nem os homens que se comportam assim. Mas, num bom sentido, as pessoas que agem assim, elas estão exatamente usando o seu instinto animal. Estão usando a sua animalidade. O leão, de vez em quando, aparece dentro das nossas casas, aí, o leão, a onça e outros bichos mais. É ou não é? Olha como que a gente se comporta dentro de casa com as pessoas que a gente diz que ama. Qual que é o inverso disso? Em muitas ocasiões, em muitas discussões. O animal assume totalmente, a onça, o leão, né? O animal mais bravo lá mesmo. E aí tem a cobra, é só pegar o simbolismo que cada animal representa, nós vamos ver isso bem distinto nas condições humanas, né? Você quer falar? Eu acho que às vezes a gente faz pior do que os animais. Sim. Porque nós já somos mais inteligentes que eles. O animal geralmente só mata quando está com fome. Isso. Ele mata o outro bicho porque está com fome. Isso. Exatamente. Aí então, o animal, ele age pelo instinto dele, né? Nós estamos agindo com instinto e utilizando um pouquinho da inteligência que já temos para colocar o lado crueldade nas nossas atitudes. Certo? Estamos aqui então corrigindo tudo isso? Sim. Ah, mas a gente está falando aqui de imortalidade, do nada, não é isso? Para corrigir isso, nós precisamos entender a necessidade de evolução, e evolução é no sentido de nos transformarmos intimamente, nos tornarmos pessoas melhores. A condição humana nos permite, nos convida a raciocinar, desenvolver o raciocínio, que é do humano. O desenvolvimento do raciocínio elimina a nossa permanência lá no reino animal, agindo só por instinto. O convite, então, é para que a gente trabalhe isso entendendo. A vida vai continuar. Nós vamos melhorar gradativamente e essa melhora vai depender do nosso esforço, da nossa boa vontade. Aí vai entrar o estudo, vai entrar o desenvolvimento de todos os conhecimentos que são passados para nós. E vamos assimilando os conhecimentos, aprendendo cada vez mais a raciocinar. E nos transformando intimamente, nós vamos nos humanizando. Existem pessoas muito boas na Terra. Né? Vamos contar? Vamos citar os exemplos? Vamos citar os exemplos? Será que os 10 dedos vão encher? Mas existem, tá? Existem muitas pessoas boas, anônimas, pessoas muito corretas, já bem espiritualizadas, que estão exatamente vivendo a vidinha delas tranquilas lá, humildemente, porque são boas, porque já estão bem espiritualizadas. Isso já é o resultado da evolução.
Essa evolução será desenvolvida, conquistada com o nosso esforço, com o nosso entendimento, com o nosso aprendizado. E vamos fazer a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, não adianta Deus já ter feito a parte dele. É preciso que nós façamos a nossa parte. Vamos fazer. É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador. Aí uma das ideias, né? Você vai, quando você morrer então, se você for bonzinho, você vai para o céu, aí você vai ficar lá cantando louvores ao Criador, vai ficar adorando a Deus lá, mas vai ficar chato isso, não vai? Fica lá só adorando a Deus ao tempo todo, cantando, ajoelhado em pé, sei lá, né? Mas não. A proposta é que haverá trabalho, que haverá atividade, haverá participação de cada um de nós, como já acontece hoje, na continuação, no crescimento, no desenvolvimento do nosso universo. Continuaremos sendo úteis de acordo com a utilidade que aprendemos a ter durante as nossas encarnações. Seremos úteis, teremos atividade, teremos resposta aos nossos esforços. Tudo que conquistamos de verdade será mantido. É o nosso patrimônio moral e espiritual. Isso será mantido. Não perderemos mais em momento algum. Se tivermos que voltar numa condição bem diferente da anterior, aparentemente inferior, será materialmente. Intelectualmente, nós teremos tudo reservado e talvez por estarmos num corpo de difícil condição de manifestação, nós não poderemos manifestar totalmente essa inteligência, essa conquista. Mas haverá uma necessidade para que o corpo esteja daquela forma para desenvolver outros valores. E aí a gente vai entendendo tudo isso. A própria Igreja as compreende neste último sentido. Mas, então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar de suplício? Em sua palavra, o que se faz e o que se vê neste mundo que nos espera a todos. Ninguém costuma se dizer, voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isso era verdade, de uma certa forma, até o Espiritismo. Com o advento do Espiritismo, para nós é impossível a gente falar isso. Vou me citar, desculpem. Eu vou fazer 44 anos de Espiritismo agora, esse ano. Estou velho, né? Eu era pequenininho ainda quando eu cheguei lá. Bom, nesses, vamos dizer assim, 43 anos e meio, uma das primeiras experiências que eu tive no trabalho espírita era uma roda de Umbanda, era um grupo de Umbanda. E eu fui tratado lá. Assim que terminou meu tratamento, me convidaram para trabalhar na casa. E eu fui. No primeiro dia, na roda, os médiuns ficavam assim, todo quem já foi na Umbanda vê que sabe como é que é. Quando a pessoa que está em tratamento entra lá no centro da roda, os espíritos que estão com essa pessoa se manifestam através dos médiuns que estão lá. E o dirigente da casa, ele não pode conversar com todos ao mesmo tempo, né? Então ele indicando, ô fulano, conversa com ele, ô fulano, conversa com ele. Aí chegou para mim, ô Valdir, conversa com ele. Eu falei, primeira vez. E eu pensando, o que eu vou falar? Eu já tinha visto várias vezes, porque quando eu entrava lá, baixava os métodos todos, né? Eu já tinha visto, mas não tinha prestado atenção. Primeira vez eu tive que falar alguma coisa. A partir daí eu nunca mais parei de conversar com os espíritos. Todas as experiências que nós vivemos hoje no Espiritismo, as que nós vivemos aqui no cantinho, hoje nós temos experiência aqui com reuniões de desobsessão que vêm espíritos gerais. Tem as reuniões de socorro suicidas, que vêm pessoas
essa reunião tem 36 anos. 36 anos por aí, né? Começou em 88. Essa reunião só vem suicida. Tem esse tempo todo que a gente conversa só com espíritos que suicidaram, com as histórias das mais diferentes. Mas não é que se tentou, não, que suicidou, que morreu de suicídio aqui na Terra. Nós já conversamos com uma infinidade de espíritos assim. Nós já conversamos com diversas pessoas que passaram por aqui, que foram nossos colegas aqui e que desencarnaram e que voltaram e conversaram conosco e não tem como negar. Então, há uma infinidade de provas para nós, para quem está convivendo com as reuniões mediúnicas, não tem como negar. Eu nunca vi nada assim, individualmente falando. Eu não sinto nada assim, de fato. Não tem nenhum tipo de mediunidade consciente ou ostensiva. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que todas essas pessoas que passaram por aqui foram realmente espíritos que desencarnaram e que estão voltando por algum motivo. Isso sem contar os mentores, os trabalhadores da casa, alguns que continuaram. Eu me lembro que aqui na terça-feira, o tempo está acabando, eu me lembro que aqui na terça-feira, teve uma época que a gente iniciou uma vez por mês, a gente punha os médios aqui na frente, apagava a luz, né, no final da reunião, e havia manifestação dos nossos amigos espirituais. E eu me lembro assim claramente que o Nestor, está aqui, que não vai me deixar mentir sozinho, o Nestor sentado aqui, eu olhei para o Nestor, era o João Carlos. O João Carlos foi uma pessoa que conviveu com a gente aqui, ele era super engraçado, brincalhão e tal, tivemos uma convivência muito boa. Um dia ele chegou no final de ano e falou: eu fui presenteado antecipadamente do Natal com um câncer. E no princípio do ano seguinte ele desencarnou. Deixou a Tita, que era casada com ele. O João Carlos, eu olhei para o Nestor aqui, eu não vi o João Carlos, mas o jeito que o Nestor estava era do João Carlos. Ele tinha um jeito de cruzar a perna que identificava imediatamente. O Nestor fez esse gesto aqui. Assim que abriu a palavra para a espiritualidade, vem o João Carlos. E ele sempre chegava e chega até hoje com uma identificação, né, que ele pegou do espírito que trabalhava com ele. Entenderam? Então, quantos outros? Eu estou citando o João Carlos, mas muitos outros já vieram. Daqui da casa, uns ainda com dificuldade para assimilar a vida espiritual, outros já bem mais conscientes, mas todos voltaram e contaram para nós o que aconteceu. A Aparecida, minha amiga lá de Riacima, que muita gente que conheceu, que era a que organizava os teatros para nós aqui, a Aparecida lá no CTI se manifestou aqui 2 vezes, não tinha morrido ainda, desencarnado. Se manifestou 2 vezes aqui. A última vez, ela estava pedindo ajuda, porque ela estava sentindo que já estava na hora. Isso ela mesmo falou. Passou alguns dias, ela desencarnou. Mais alguns dias, vem a Aparecida. Acho que através do Nestor, pedindo ajuda, pedindo oração, falando que estava muito difícil, que ela estava muito preocupada ainda com algumas coisas que estavam acontecendo na casa dela, lá em Rio Acima. E sem nenhuma dúvida, entenderam? Então, os espíritos voltaram. Estão voltando. Estão se manifestando de várias formas, como está profetizado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Há 2000 anos isso já está a mais, né? Porque o profeta Joel que profetizou. O Pedro só repetiu lá nos Atos dos Apóstolos o que o profeta Joel tinha falado antes, né? Então, estão voltando. Estão vindo marcar a presença e confirmando para nós. O nada não existe. Existe vida. Existe continuação da vida. A vida continua.
da forma que nós a construímos, da forma que nós a vivemos aqui, ela vai ter uma continuidade com pequenas mudanças em alguns aspectos, mas ela vai continuar. Não importa como a pessoa morreu, não importa o que ela fez aqui, não importa o nosso julgamento sobre o que as pessoas fizeram ou não fizeram, porque elas vão ao encontro da própria realidade. A gente que julgava muito os suicidas, nós vamos ver que a grande maioria não merece o nosso julgamento precipitado. Porque muitos deles estavam doentes mentalmente, mas de uma forma ainda discreta, mas já fora da realidade espiritual. Muitos estavam submetidos a grandes processos obsessivos e foram induzidos ao suicídio. E uma série de outras razões. Por isso a gente está sempre pedindo que, antes de qualquer julgamento sobre alguém que suicidou, ore. Ore por ele. Ore por si mesmo, para você parar de julgar os outros. Porque julgamento já tem na consciência da pessoa. O que ela precisa é de consolo, de oração, de esclarecimento, de entendimento da vida que foi cortada, da vida que está continuando e da vida que continuará em outras oportunidades de reencarnação, inclusive. Então, quando souber de alguém que viveu uma vida muito difícil aqui, seja quem for, ore por essa pessoa. Não vamos fazer julgamento, não. Não vamos condenar. Vamos apenas orar, mandar um pensamento de continuação da vida, de oportunidade, de perdão de Deus para todos nós, como oportunidade para fazer de novo tudo aquilo que fizemos aqui errado. Ok? Passei só um pouquinho, só 4 minutos por enquanto. Vamos fazer a nossa prece então para terminar. Semana que vem eu finalizo aqui, tá? E a gente passa para outra parte, para outra questão. Vai continuar, que aqui, depois vem aqui, ó, a alma após a morte. O próximo assunto é o capítulo 3. Retorno da vida corpórea à vida espiritual, a alma após a morte. Jesus amigo, nós agradecemos pela oportunidade deste momento, pela oportunidade da reflexão, pela certeza da presença dos seus mensageiros junto de nós, pela certeza que temos da assistência do plano espiritual, pela certeza que temos da presença daqueles que já passaram por aqui, que já conviveram conosco, que foram nossos parentes ou amigos mais próximos ou mais distantes, mas que muitos continuam presentes nos nossos estudos, participando conosco na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, esperando aquele momento de vibração, de oração e até de agradecimento que podemos dirigir a eles, porque todos aqueles que passaram por nós merecem a nossa gratidão, independente do que tenham feito, porque sempre fizeram algo que foi bom para nós de alguma forma. Agradecemos Jesus pela consciência que vamos desenvolvendo da nossa realidade física e espiritual. E pela presença desses nossos irmãos que vêm para aprender junto conosco a encontrar a vida que perderam aqui na Terra e não encontraram ainda no plano espiritual. Que todos nós possamos, sim e sempre, agradecer por tudo que nos é oferecido até agora, pelo Evangelho de Jesus, que trouxe uma grande mudança para os nossos comportamentos na Terra, pela doutrina espírita, que nos ajuda na interpretação e no entendimento deste Evangelho, para que possamos construir vidas mais felizes, mais saudáveis e mais pacíficas ainda na Terra. Agradecemos, enfim, por este cantinho que é seu, que é de todos nós. E é aqui que nós temos a oportunidade de nos reunir para buscar o conhecimento, o aprendizado, a renovação de nossas vidas.
Que o teu amor nos envolva agora e sempre. Que assim seja.